Pronto, iniciei a gravação e boa noite todo mundo que veio hoje. Pode ser que entre mais gente ou quem vai assistir o gravado. Então, bem-vindo quem está chegando hoje pela primeira vez e quem já vem outras vezes. Queria perguntar para vocês assistiram o filme? Eu assisti, Eu assisti também, assisti. mas Também assisti, Legal. acabei de assistir. eu assisti há bastante tempo atrás, então, assim, eu gostaria de ter assistido novamente para participar, mas não consegui, então, não sei se vou poder contribuir muito, mas estou aqui. Tá. Porque a proposta hoje é um debate, né? Então é legal que tenha assistido para cada um trazer sua percepção e tudo mais. Que é diferente do encontro de sexta. Os encontros de sexta são mais clínicos e tudo mais. Hoje eu nem trouxe slide. Geralmente eu coloco um pouco algumas cenas do filme, né? Então eu vou fazendo uns prints e eu coloco algumas cenas chaves, né? Ponto alto do filme. Mas hoje eu não quis fazer. Eu acho que isso, inclusive, conversa com o filme, né? Eu senti que isso conversa porque a gente tem. Aí eu vou dando umas contextualizadas, mas como todo mundo está mais ou menos fresco, né? A Neuzane acho que vai lembrando conforme a gente vai falando. A gente acaba vendo o ponto de vista do menino, né? Do filho, e ele é cego, né? Então é como a minha percepção é como se a gente tivesse todo mundo cego, né? A gente como espectador, a gente está assistindo o filme cego, porque a gente não vê o acontecimento, né? Então a gente tem ali o início do filme, a gente tem a personagem principal, acho que é a Sandra, né? E ela está conversando com uma entrevistadora, que na verdade é uma estudante, está fazendo uma entrevista, e tem uma cena meio das duas, ela interagindo meio sedutora, né? Depois isso vai aparecer mais para frente, essa ideia de que existe uma sedução ali, né, no próprio julgamento lá. E aí o marido coloca uma música alta e começa a incomodar, e aí elas interrompem, não conseguem terminar, e é nisso que essa entrevistadora está indo embora, o menino também está saindo para passear, e a gente passeia com ele, a gente vai com ele nesse passeio com o cachorro, e quando volta já tudo aconteceu, o corpo já está caído, né, o pai já está morto, e a gente não sabe. Então, assim, o filme inteiro a gente não tem uma notícia do criador do filme, né, do diretor e do roteiro, do que de fato aconteceu. Então, vai da gente pender pelo que a gente acredita vendo o julgamento, né? E aí eu queria saber a percepção de vocês, porque é um filme que vai tratar de narrativa, né? Se a gente pensar aqui no começo, eu assisti uma primeira vez no ano passado, ou ano retrasado, quando lançou, mais ou menos quando lançou, e assisti de novo essa semana. E aí eu tive uma outra percepção do que da primeira vez que eu assisti. Só que eu também tive um pouco da primeira vez que eu assisti, que é uma mudança e ficando em dúvida. É a dúvida que eu vi, que eu fiquei igual na primeira vez, né? E aí, dessa vez, eu achei que eu não ia ter dúvida, porque aí eu estava reassistindo com outro olhar, e aí, de repente, vai chegando mais perto lá do julgamento, e eu vou falando, meu Deus, como eu fico, como ele deixa, esse filme deixa a gente com dúvida, né? Na primeira vez, eu tive uma percepção diferente da personagem, da Sandra, eu não tinha achado ela. Eu achei que tinha, assim, muito conflito entre, né, eles como casal, e existe conflito mesmo, então não tem como julgar e tal, e parece que ela era inocente, mas já na segunda vez eu tive outra percepção. Na segunda vez, uma palavra que me veio conforme eu fui assistindo foi a palavra perversão, né? Não porque tem uma estrutura perversa, não estou colocando aqui um diagnóstico, mas acho que tem cheiro de uma certa perversão nessa história, né? Perversão, aí, mais no sentido de sentir que o filme, que fica todo mundo dividido, né? Fica todo mundo... e a perversão faz isso, né? Ela angustia e ela divide a gente. E se a gente pensar que foi um homem que cai, né? O pai que cai, né? Um corpo de um pai que cai. Embora, ambiguamente, na minha opinião, ele faz uma função materna, né? Porque é ele que cuida da casa, ele cuida do filho, ele que dá o acolhimento, ele que ensina, ele que educa. Então, ele tem uma função materna, né? Mas é um homem que cai,
E aí, onde que eu vejo perversão também? Tem uma cena muito sutil e eu quero ouvir a opinião de vocês, tá? Se vocês quiserem falar, pode levantar a mãozinha. Oi, Zélia, seja bem-vinda. Quando vocês quiserem, pode me interromper a qualquer momento, tá? Para pegar o gancho, não percam o gancho do que vocês quiserem falar. Mas tem um momento que foi logo no começo, assim, depois que o pai já morreu, então já tá tendo a investigação, mas tem uma cena muito sutil que eu só percebi agora na segunda vez, que o menino tá tocando, né, é Daniel, acho que é o nome dele, o Daniel, ele tá tocando, e ele tá tocando muito rápido, né, é uma música que tá muito acelerada, e parece, porque, de fato, nesse momento tá tudo acontecendo, o pai acabou de morrer, né, policial, investigação, e ele tá tocando, 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 tocando. Quando a mãe entra no ambiente e põe a mão no piano, ele para. Aí ele começa a tocar devagar. Isso me chamou a atenção, né? Me parece uma certa obediência de submissão, sabe? E aí que eu fui pensando, mas será que tem cheiro de perversão isso aqui, né? Será que dessa vez tem algum cheiro, né? Não que ela seja, não acho que ela seja, não é um diagnóstico dela, mas da situação, sabe? E aí, mais pra frente, quando a gente escuta o áudio, né, dos dois brigando, ele acusa ela, você é um monstro, você é perversa, né? Porque ela acaba instrumentalizando um pouco, né? Ela usa, talvez, enfim, ela pegou a história dele, né? Ela pegou a escrito dele e fez ela, né? E aí eu queria, tem mais elementos, e aí eu queria saber com vocês, o que vocês acharam? Vocês assistiram mais de uma vez? Teve uma mudança de percepção? Que vocês gostariam de falar nesses pontos, né, que eu tô colocando? Tem mais, né? Acho que eu vou falar mais alguns depois. Pode falar, Ana Lúcia. Tudo bem, boa noite, pessoal. Tudo bem. É interessante aí os pontos que você trouxe, e eu tenho alguns outros pontos que eu também achei interessante nesse filme. Eu já tinha assistido também uma vez, e como você, dessa vez parece que era outro filme que eu estava assistindo. Por incrível que pareça, eu falei, nossa, não é o mesmo filme, não é possível. E se a gente for assistir depois desse, vai ser também parecer que é um outro filme. Nesse ponto que você está falando aí, você disse que quando ela põe a mão, tudo bem que você deu essa visão, mas ele, de fato, ele para, porque ele é cego, ele não enxerga. Então, talvez, quando ele tem essa coisa, né, que vai crescendo, 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 que vai mostrando o sentimento dele, talvez quando a mãe chega e põe a mão, ele sente uma calma. Talvez ele tenha, assim, uma referência com ela, que se trouxe aí a imagem do pai e da mãe. E aí a gente está falando nessa função de materna e paterna, então a função dele era materna mesmo e o dela paterna, né? Então, nessa troca aí, enquanto vai rolando, e tem também a questão aí de ela ter pegado a história, porque você vê, eu pensei muito sobre isso. Ela pegou uma parte da história, mudou os personagens, mas a essência era a mesma. Só que será que nem ele? Ele ficou com essa história parada há tanto tempo. Por que ele não fez? O que fazia? Aí sim, eu acho que ela falou uma hora lá no filme, não sei se vocês lembram. Ela falou assim: mas eu escrevo e falo e faço em qualquer lugar. Eu faço. Eu não preciso ter um espaço, eu não preciso ter calma, não preciso ter nada na hora que eles estão brigando, né? E ela diz isso. Então, ali ela já mostra o poder dela, e eu acho que isso inibia demais ele. Ele foi se apagando, se apagando, se apagando, se apagando, e também eu fiquei em dúvida se foi suicídio, se ele deixou se levar, se ele se suicidou para deixar a culpa. Olha, você acabou comigo, né? Eu não sinto um viés de ela ter diretamente pegado a faca, diretamente pegado o negócio e tacado na cabeça dele para
para que ele morresse, né? Empurrado ele. Eu não vejo isso. Mas eu vejo que tem elementos no filme para que ele chegasse nesse ponto. E claro que ela, indiretamente, foi a causadora, sim, dessa queda. Levou ele a ter isso. Essa foi uma visão que Ao eu menos tive. ela foi um elemento, né, ali, né, Um mesmo elemento, sim. um elemento forte, né. Sim. Ela não fez, né, talvez com as mãos. Eu fico em dúvida se ela fez. Para mim, não fez, mas ela fez em que deixou ele tão maluco. Aí você trouxe a perversão, né, não como estrutura, que você falou, mas de uma certa forma, ela tinha prazer em fazer, ela era bissexual, ela foi muito clara, não estava na dela, não estava nem aí para ele. Mas, de uma certa forma, ela acompanhava ele. Eu não sei. Mas sabe que tem uma fala dela que eu acho muito boa, que tem um Entendeu? lance das línguas, Pensando né, nessa então simbiosis assim, que eles tinham. já tá dando uma travada. Travou, acho que um pouco. A gente pensando Já um travou. pouco em Melanie Klein, no Winnicott, entendeu? Então, a gente vê que essa projeção aí, essa parentalidade, esses casais, sabe, que são muito... que eles se sugam, né? Então, eu não sei, eu tive um pouco aí desse pensar. Eu não sei o que os companheiros acham. A sua ideia a sua percepção, né, de ela chegar e talvez ser uma organizadora para ele, né, que ele estava tocando rápido e ela acalma, ela organiza, uma percepção, é um ponto de vista. Uma coisa que eu também não acho que ela é como se não tivessem completamente vítimas, embora tenha uma pessoa morta, tem um corpo morto, né, mas também não tem culpado, na medida em que não tem vítima, não tem culpado, mas também não sabemos se foi um suicídio ou se foi um assassinato. Mas tem uma fala dela que que o psicanalista, a psiquiatra tá lá, e ele fala tudo aquilo que ele fala, e ela devolve dizendo assim, mas se eu também fizesse, né, a análise, poderia também estar o meu psicanalista aqui falando coisas horríveis dele, né? Isso foi muito impactante. Isso é um ponto que, de fato, né, todo mundo tem algo para dizer. Tem um conflito ali, não tem uma pessoa errada, né? Uma pessoa ruim, ou uma pessoa com toda a razão. Tem todo um conflito. E tudo que ela aponta para ele naquela discussão também ela tem sua razão, né? Peraí, mas você também se colocou aí, você também se colocou dessa forma, você que não consegue soltar suas culpas. Mas o que eu aponto para ela, que eu tive a percepção na segunda vez que eu assisti, é que, embora ela tenha razão nesse sentido, que a gente também é responsável pelo que a gente sofre, né? E ele também tem que se responsabilizar pelo sofrimento dele, pela culpa dele, pela posição que ele se colocou, mas ela também não renuncia a nada, né? Ele está pedindo, vamos reorganizar aqui as tarefas, vamos deixar mais justo, né? Para eu poder ter um pouco mais de tempo, para não sentir que tudo é para ele. E ela em nenhum momento diz, vamos então tentar de outra forma. Ela diz assim, arruma você um jeito, né? E ele fala assim, mas a gente não tem dinheiro para pôr alguém para cuidar da criança, né? Então, o jeito que ela está propondo não era ela abrir mão de alguma coisa dela, era ele arrumar outro jeito, e outro jeito implicaria em dinheiro, eles não tinham dinheiro. Então, ela não renuncia a nada, né? Ela está dizendo, eu estou aqui, você que se colocou nisso, só que o filho é dela também, né? E tem uma coisa que me chamou a atenção dessa vez também que eu assisti, foi a língua, né? A linguagem. Então, ela é alemã, ele é francês, os dois, o lugar onde eles se encontram é no inglês. Ela não fala bem francês. E aí eu percebi, eu não sei se isso foi só minha percepção, aí eu coloco para vocês também, mas quando ela está no francês, ela é mais polida. Assim, me parece que ela está um pouco mais, eu não sei, eu tive uma percepção meio dissimulada, né? Quando ela está no inglês, que é uma língua que ela está um pouco mais à vontade para falar, ela parece que ela é mais sincera. Tanto que as melhores falas dela vêm quando ela está falando inglês lá no julgamento, né? Essa fala que ela vai falar para o psiquiatra, ela está, acho que, falando em inglês. E eu sinto que quando ela fala inglês, faz muito sentido as coisas que ela está dizendo. De fato, ela está
defendendo também um lado, mostrando um outro lado da história, que não é só ela sendo a carrasca e o monstro que foi pintado por ele, né? Mas quando ela tá no francês, ela tá ensaiada, sabe? Que vocês acharam? Até por conta do advogado, né? Porque ela também tá sob conselho do advogado. E aí eu tive uma percepção não só da função materna nesse pai, mas eu vi muito o que mulheres passam, né? A mulher que cuida da casa, a mulher que cuida dos filhos e aquele padrão, onde o homem sai, trabalha, tem prestígio na carreira, e a mulher acaba ficando com essa parte que não é contável, não é com dinheiro, mas é cuidando da casa, mas é cuidando dos filhos, mas é um tempo que gasta, um tempo que que não dá tempo de fazer outra coisa, não dá tempo de criar, não dá tempo de fazer a carreira, né? Então, eu vi nele muitas mulheres, né? Só que eu não sei, por ele ser um homem que morre, né? Como chamou atenção esse filme. Total linguagem a Elisa disse, total a linguagem no filme, deles do final, na linguagem de sinais. E aí eu fico, sim, né? Esse filme tem tudo a ver com linguagem, né? A língua, a língua que eles falam, mas tem tudo a ver com a linguagem, porque se a gente está na visão do filho, que é cego, nós também estamos mais ouvindo do que vendo, porque ninguém vê nada. Até o próprio filme, quando ele mostra a cena do áudio, ele filma como seria, mas ele só mostra até uma parte que não teria influência ver ou não ver. Você poderia imaginar na tua cabeça. Agora, a hora que tem a violência, a gente não vê mais. A gente só escuta. Porque a partir dali, a gente não tem como saber quem bateu em quem, como é que foi, né, essa violência. E a gente só pode ou acreditar nela, no que ela está contando, ou no que os profissionais estão deduzindo, né? Exato. E você vê que o filme, a Elisa falou, essa cena é maravilhosa, porque o filme ele é muito cuidadoso, né? É uma diretora mulher, ela é muito cuidadosa no que ela mostra em imagem e o que ela não mostra em imagem. Porque é para a gente ter essa sensação que o filho tem ao escutar as duas histórias, né? Porque ele mostra algumas coisas, a gente não fica sem ver nada, mas ele só mostra aquilo que não influenciaria, né? Que é o diálogo. O diálogo a gente está vendo em imagem. A hora que começa a violência, que eles começam a se bater, aí você escuta vidro, a gente não vê mais. Todo o filme não tem visão, né? Eu acho que ela matou. Ah, e Elisa já colocou a aposta dela. Então, eu vou também colocar a minha aposta, eu quero ouvir a de vocês. Eu também acho que ela matou. Da segunda vez... Eu já acho que eles fizeram tudo para condená-la, entende? Teve uma indução ali à condenação dela. Eu percebi o filme todo que teve uma indução. E teve um cara também, ela assistindo uma reportagem, que fala, um homem, né, está falando uma reportagem lá, que seria muito mais interessante, né, que seria muito mais interessante, chamaria muito mais atenção. Uma mulher que assassina o marido, do que um escritor que se suicida. Exatamente. Mas sabe que a Elisa colocou, só não tem certeza se foi acidental ou não, né? Mas sabe por que depois eu pensei, na primeira vez que eu assisti, eu fiquei na dúvida, não achei que foi ela diretamente, fiquei na dúvida, e depois eu pensei, não, acho que não foi. Porque ela fala com muita calma, ela fala de um jeito como se alguém que não é culpado e precisa provar que é. Parece que ela encarna esse lugar. Mas na segunda vez, eu já comecei a achar que isso era um pouco dissimulado. Porque quando eu vejo ela no áudio lá com a entrevistadora, ela é toda solta, ela tá sedutora e tal. Quando a gente vê ela na briga, ela é agressiva. E aí, no julgamento, ela tá, assim, aquela pessoa santa, uma pessoa muito boa, uma pessoa que tá sempre ali para
contribuir com o julgamento, sabe? Ela tá prestativa. E aí eu comecei peraí, né? E aí, por que eu acho que tem elementos de perversão, não que tenha, né, como eu falei, a estrutura, mas tem elementos, que é a cumplicidade. Então, ela chama um advogado que já se relacionou com ela antes, e eles fazem uma dupla, né? Então, tem ali algo platônico acontecendo, né? O que mostra pra gente, não mostrou nada, mas mostrou que os dois ficam também se seduzindo. Tem muita sedução nessa história, né? E ela é sedutora, não só no sentido sexual, com uma mulher ou com um homem, mas quando ela fala com o filho também, sabe? Quando ela chega e ela fala, eu não sou um monstro. E ela, né, eu acho que esse filme tem elementos de sedução, né? Talvez não explícito, mas tem, sabe? E isso, para mim, são os elementos. Outra coisa que ela fala, e é muito, eu achei sutil, mas ela fala assim, ela dá risada, porque ela diz, você é o único advogado que eu conhecia, e olha, você é bom até. Então, assim, parece um elogio, mas é uma ofensa, sabe? E só te chamei porque você é o único que eu conhecia, meu ex, e olha, nem sabia que você era bom e você é, sabe? Para libertar ela de ser presa, né? Quando você está sendo julgado, correndo risco de ir para prisão, você vai escolher quem? Você vai escolher alguém que vai te tirar, que você acha que é bom, você vai pedir indicação, você vai em alguém que é especialista, não sei, eu imagino isso, né? E quando ela chama, ela, e olha, você é bom, né? Então, se ela não chamou ele pensando que ele iria, de fato, defendê-la bem, por qual motivo ela teria chamado ele, né? Só porque o único que ela conhece? Então, isso me levantou algumas, essas falas que são muito sutis, parecem muito boazinhas, mas tem um fundo estranho, sabe? Não sei se vocês têm a mesma percepção, mas eu achei um pouquinho, assim. Mas sabe que assim, eu assisti o filme primeira vez, perdi o comecinho e pipocaram milhões de pensamentos. Então, o que eu vou falar aqui é só para provocação mesmo, porque nem eu sei ainda. Manda ver, a gente gosta de provocação. De mim. Mas eu fiquei pensando assim, para mim, ficou mais a anatomia de uma queda como a questão masculina-feminina, entendeu? Do que a queda em si dele. E aí, te ouvindo, está passando na minha cabeça, gente, como nós somos cruéis com nós mulheres. Porque mesmo numa situação de julgamento, a gente está levantando pontos aqui que a gente não levanta quando são eles que matam. Né? Exato. Então, eu fiquei... Aí, tipo assim, acho que... não sei se foi a Maria, alguém falou da função parental, né? Então, acho que a primeira queda já é aí, que acho que a gente podia pensar, porque, assim, onde que está que a função parental está trocada porque é papel da mulher cuidar mais? Né? Não é. Isso também é uma coisa que a gente tem que quedar, né? Tem que cair, porque a gente... E por que o feminicídio aumentou? Exatamente porque nós chegamos nesse ponto da evolução. Quando entrou, e pode reparar, faz uns 10 anos que vem debatendo a questão da divisão dos serviços, não estou nem falando de cuidar de criança, mesmo a divisão dos serviços dentro de casa. Isso já começou a causar um incômodo tão grande que, em contrapartida, cresceram os movimentos Red Pill no mundo inteiro. Né? Então, assim, você percebe que é uma luta, né, para que não valide a questão de que você pode dividir tarefas e isso não vai te deixar menos viril. Mas no filme, olha como a gente já fica, ele parece o frágil da história, né? Então, eu não sei, eu não conheço a diretora, mas me fiquei assim encantada, porque eu falei, gente, eu acho que ela está propondo para a gente mergulhar mais nessas coisas. E ouvindo você, Mariana, a gente vai ficando inflamada com ela, né? E assim,
faz crítica a ela, olha ela, será que é perverso? Será que não é? E a gente não faz isso com o homem. Quando você falou agora da contratação do advogado, né, os homens contratam, nas duas situações, eles contratam os melhores pelo dinheiro e os melhores a quem eles vão seduzir também, nem que seja pelo dinheiro. E eles chamam homens também. Sim, a maior parte, sim. Tem um ponto que na equipe dele tem uma mulher, e ela é muito boa. Isso. Ela é muito astuta, a advogada que também está em defesa dela. Sim. Ela faz um contraponto, eu acho, até, de poder discutir a questão sem entrar muito na questão dela como perversa, né? Mas dela como mulher. E eu estou trazendo esses pontos porque eu acho que teve um filme antes, gente, desculpa eu atravessar um pouquinho, mas só para eu ir me situando com vocês. Tem um filme que bombou aí também no começo do mês passado, eu acho, que eu não lembro o nome, eu não sei falar o nome em inglês e eu não sei se teve tradução. Mas vocês devem ter visto, ou pelo menos ouvido, que é com aquela atriz que fez maior sucesso na série Succession lá. Vocês viram esse filme? Que são duas mulheres brancas, ricas, mas que a mídia toda tratou, todas as análises que eu ouvi, tratou como foi importante trazer a questão da sobrecarga da mulher, né? Que é isso que você estava falando no final. E eu não vi dessa forma. Assim, vejo isso no filme, naturalmente, mas, de novo, é uma sobrecarga de mulheres ricas, brancas, tudo bem, que trabalham fora, que está sobrecarregada também, não é isso, mas que também tem um privilégio ali que não é o da maioria. E, para mim, ficou muito forte o fato de que ela vai fazendo todo um movimento, elas, né, no filme, eles também e tal, mas ela critica sobremaneira a atitude dele perversa. Vocês assistiram esse filme? Eu estou falando e vou dar spoiler aí sem... Mas acontece que, no final, ela faz exatamente o que ele fez. Então, eu não sei tradução dele e não sei pronunciar em inglês. Não está nem... Eu só sei que as duas são atrizes bem bonitas e famosas, as duas. Mas eu quero trazer esse contraponto só porque é um filme que eu recomendo também para a gente juntar com esse, pelo fato de ser uma mulher diretora, né? E pelo fato de que a gente pode pensar, a partir deles, não só a questão da morte em si, se é suicídio, se é assassinato, dessa cegueira, entre aspas, do menino, né? Porque ele é super sensível e quando ele pede para mudar o depoimento, para mim, ficou aí, a partir daí, a maior ambiguidade que eu não consegui ainda me encontrar, se ela contribuiu ou não com a morte dele, porque a relação dos dois ela é bastante tumultuada e cheia de agressividade desde o início, né? Mas de um para o outro. E não é só dois. Dos dois. E aí me chamou a atenção assim, que depois, quando ele ficou nessa função das tarefas caseiras e tal, ele se despersonaliza, como o que acontece com nós mulheres, mas que para ele a gente dá um colo, entendeu? E a gente não dá isso para nós próprios. Esse que é o ponto. Não, mas sabe, Zélia, só nesse ponto que eu vou pegar esse gancho e eu vou passar para a Ana Lúcia falar, eu até achei curioso mesmo que ele encarna uma situação que geralmente é de muitas mulheres. E que ele morre, o quanto o filme é em torno da morte de um homem, que vive o que mulheres vivem. Isso. Né? Mas eu fico pensando, não sei se isso é uma interpretação minha, que eu estou também jogando como uma problemática a pensar, se não foi uma intenção da diretora, de quem escreveu o roteiro, inverter os papéis para também a gente assistir por uma outra ótica que não da ideologia. Porque a ideologia aparece. O feminismo aparece, principalmente na defesa. Olha, você está fazendo uma fala sexista. Tem horas que eles, né, eles vão contra
o outro advogado e fala, você está sendo sexista aqui, né, como uma defesa. Mas isso não toma como tema do julgamento, que é diferente, uma série que foi um julgamento real, que eu não sei se vocês conheceram, o julgamento do O.J. Simpson nos Estados Unidos, né, e isso é uma coisa que eu ia falar, porque se torna uma hora uma briga de narrativa, né, a gente esquece, parece, do que a gente tem de prova, de evidência, e vira uma briga de discurso e de narrativa, e que é muito pertinente à psicanálise, porque a gente está trabalhando narrativa, a gente está trabalhando discurso, né, e no O.J., ele é absolvido, mesmo que ele tenha todas as provas, mas ele não tem todas as evidências, aliás, ele tem as evidências, mas tem alguns elementos que faltam, que depois eu até falo, eu vou passar para a Ana Lúcia, para ela não perder a fala da Zélia, mas no O.J., ele é absolvido, mesmo que tenha todas as evidências de que ele matou a mulher, né? E ele era famoso, mas por quê? Era um advogado que, infelizmente, acabou comprando uma narrativa que é uma briga super importante, que é contra o racismo, né? É um discurso importante contra o racismo, mas ele usou para absolver o O.J., né? E virou um discurso de racismo. Nessa história, não vira um discurso, talvez se fosse uma mulher, talvez pudesse virar, mas tem, né? Se a gente parar para pensar, tem isso lá, né? Tem, de certa forma, esse elemento, mas ele não toma como o único elemento. Acho que a gente consegue ver vários pontos de vista, posições, dificuldades tanto dele quanto dela, dá para entender o lado dela também. Acho que por isso que deixa a gente em dúvida, porque tudo que ela traz são problemáticas do dia a dia, de casais, né? Eu vou passar para a Ana Lúcia, e depois eu só para ela não perder, talvez ela quisesse falar algo que a Zélia estava falando. Pode falar, Ana Lúcia? Não, é bem rapidinho, é um gancho de enquanto ela falava. Pessoal, vocês desculpa deixar a câmera fechada, mas está oscilando muito, viu? Minha internet aqui. Ela falou de ambiguidade, você falou de linguagem, né? E aí eu fiquei pensando, ela falou do colo aí para o rapaz, eu não me senti assim, dando colo para ele, não, e também eu percebi o seguinte, que ela acabou fazendo ainda um desejo dele para talvez dar o colo para ele, porque ela deixou tudo lá para vir morar onde ele queria. Então, mais ou menos, se colocaram nessa posição. E também, falando em linguagem, a questão do nome do filme, né? Porque quando a gente fala anatomia de uma queda, a gente vai pensar que é a queda dele ali. E, na verdade, é uma queda do homem, é uma queda do escritor que não foi, é uma queda de uma mulher que apesar de tudo, todo esse sofrimento, a situação, é uma queda dela, é uma queda do menino, escreveu aqui, né? Muitas quedas mesmo, né? Acho que foi a Elisa que escreveu aqui. São muitas quedas, por quê? Porque realmente o filme, quando ele coloca a anatomia de uma queda, de cara a gente pensa que é porque ele caiu. E não, é um outro tipo de queda. Da monogamia. Sim. Porque ela queria, assim, pelo que a gente, pouco que a gente vê, porque a gente não vê tudo, a gente está vendo recortes, né? Mas parece que ela queria ter uma sexualidade também mais livre, né? E ele não. Então, a queda foi... Pode falar, Vivi? Está desligado o áudio. Será se fosse um homem que teria a mesma visão? Porque ela foi, eu vi no filme também como que ela foi julgada o tempo todo. Eles queriam provar com fatos ali, não com provas concretas. Eu sei que ele estava fazendo assim o trabalho dele, mas ele coloca até um livro, né, uma parte de um livro com a ficção para provar que ela é culpada, que ela estava escrevendo ali já planejando matá-lo, né? Pode ser uma coisa assim que ela é uma fantasia dela, mas eu percebo também aquela indução o tempo todo ali, querendo provar que ela é culpada também. Tem isso. Será se fosse um homem,
O homem, às vezes, se fosse um homem que tivesse morrido ali, ele falando para ela ali o tempo todo, para um homem, eu fiz isso, eu deixei de fazer isso, e se a mulher, no caso, tivesse uma depressão, será que a gente ia normalizar isso? Ou então a gente ia achar normal, isso é coisa de mulher mesmo. Será que porque quando a gente, ou aquela estranheza, porque ela é mulher, ela deixou aquele obrigação que é da mulher, e a gente está colocando aqui por causa que ela é uma mulher. Ela seduziu, ela não cuidou, e a gente está falando, a gente está julgando sempre a mulher, o feminino, né? Como ela foi jogada ali o tempo todo com fatos e não com algo concreto, que eu acho que é aquilo ali que o menino quis dizer no final. Assim, na dúvida, o que a gente vai fazer? A possibilidade, sim, a possibilidade dela ter cometido o crime e a possibilidade também dela não ter cometido o crime, porque ele trouxe ali fatos também que mostravam que ela poderia ser inocente, né? Mas me parece que eles queriam que ela fosse culpada de qualquer maneira, entende? É como se ela tivesse motivos para ser culpada e motivos para ser para não ser culpada, né? Então o filme traz, né, para a gente elementos que possam fazer a gente pensar que ela teria todos os motivos para matar e também, ao mesmo tempo, para ele se matar. Eu fico pensando, né, se ele ocupou, um homem, ocupou o lugar de uma mulher, e ele se matou, ele não deu conta, né? Imagina como as mulheres têm que dar e viver, né? E conseguir viver, né? E, ao mesmo tempo, que eu penso, ele como homem, ocupando o lugar de uma mulher, não deu conta e se matou, se foi ela que matou, porque também talvez a estranheza é de ver a mulher num papel onde ela pode ser agressiva. Por que a mulher sempre tem que ser a boazinha, sabe? Não que, de forma alguma, ela deveria matar ou violentar o outro, mas esse papel de uma mulher que possa violentar é um estranho, uma mulher que possa ser agressiva no trabalho, vai para cima, faz, não fica em cima do filho, não é esse lugar estranho. E no fim, o que eu falei no começo, no começo, que assim, não tem vítima, embora a gente tenha um corpo que morreu, mas se a gente não pensar no sentido do assassinato ou no sentido de um suicídio, não tem, no conflito do casal, não tem uma vítima. O que tem são duas pessoas numa disputa fálica, porque eles estão disputando falicamente. A Elisa disse, eu vejo essa inversão de papéis como proposital, com a proposta do filme, também acho, que é tirar a gente desse lugar normal. Exatamente, por isso eu até falei que se talvez fosse a mulher morrendo, o discurso poderia ficar muito, nossa escuta, porque a gente está cego, porque a gente está junto com o personagem, né? A nossa escuta poderia ser só em torno de um feminicídio. Mas tem muito mais, né? E eu acho que invertendo faz a gente escutar por outro lado, né? Não tem final exatamente para esse espaço, para abrir esse espaço. Eu fiquei pensando na lógica do porquê que leva, por que se vai a julgamento. Porque quando eu reassisti, e aí depois eu fui rever algumas cenas iniciais, eu voltei, porque eu senti que, assim, o começo, a roteirista, a diretora, brinca muito com a gente de mostrar de uma forma como se ela parecesse culpada mesmo. Aí, de repente, começam os discursos, e aí você fala, pô, peraí, não, ó, aí você começa a ver o outro lado da coisa, aí você começa a se dividir, né, até terminar o filme com dúvida. E aí eu voltei, falei, peraí, deixa eu voltar só um pouquinho. Quando volta, parece que eu consegui ver de novo o que eu vi, esqueci, ou fiquei cega para ver as evidências. Ele teve realmente, na cabeça, ele teve um ferimento, que foi provavelmente feito com algum objeto, né? Não foi da queda. O legista falou, isso não é ferimento de queda, isso é ferimento de agressão. E a gente esquece durante o discurso, né? A gente vai esquecendo desses elementos. É claro que o outro lado, a defesa, também apresenta alguns bons argumentos, né? Caindo na casinha, aí o corpo cai, e aí o sangue vai, né?
são ótimos, por isso que você vai ficando assim, ai meu Deus, peraí, não, mas isso aqui também pode ser, isso aqui também pode ser, né? E tem uma cena dele, que é o menininho, né? Ele tá lá na plataforma, no microfone, e tá os dois advogados falando, e a gente não tá vendo os advogados, a gente tá olhando para ele, né? E a câmera vai fazendo assim, ó. Aí um outro advogado fala, a câmera faz assim, né? Então a gente não vê, a gente só escuta, né? Essa cena para mim foi, ó, você só vai escutar a voz dos advogados e para onde ele está indo, porque é como ele escuta, né? Começa a falar aqui, a voz começa a vir daqui. Então parece que teve um cuidado, de fato, para fazer a gente sentir como ele sente, né? Sentir como ele e ficar confuso, porque embora no começo eu acho que ele ainda não acreditava que a mãe poderia ter matado, né? Eu até acho que ele estava com alguns comportamentos de criança, que na idade dele é muito comum na latência, né, aos 11 anos, indo para a adolescência, ainda é muito ligado à mãe, ligado a essa imagem dos pais, né, e eles defendem, então eles são super moralistas, as crianças da latência, elas são, ai, sexo não, ai, que nojo, né, e é obediente, pelo menos, assim, não todas, mas muitas estão, né, por isso que eu até tenho uma teoria de que a latência seria a fase da neurose obsessiva, que é quando tem muita moralidade, muito certinho, né? Fica longe de, ai, menina, menina. Então, parece que é simbolicamente, né? Porque o Nasio fala que a adolescência é a histeria, é a fase da histeria. E eu acho que a latência é a fase do obsessivo, né? De ficar muito moralista. A criança fica moralista, né? Ai, não pode falar palavrão. Ai, que coisa feia. E a criança, nessa fase, quando é muito ligada aos pais, ela defende muito. Então, quem atende criança já deve ter visto que se você fala alguma coisa que poderia ser contrária ao que a mãe pensa, não, imagina, a criança fica ali defendendo a mãe, né? Ainda mais quando a criança está no meio de briga de pais, né, ou de pais separados, ela entra em defesa, né, daquele, geralmente da mãe, mas daquele que ela é mais próximo. Então, no começo, eu achei que ele estava nesse lugar em defesa da mãe. Depois ele começa a escutar e ele já começa, peraí, só que também tem uma coisa, quando ele testa no cachorro, ele quase mata o cachorro dele fazendo um teste, porque ele precisa confirmar se o pai tenta se suicidar, né? E ele faz ali um experimento sozinho, porque ele está em dúvida, e ele mostra que ele está ali naquele momento em dúvida, né? E porque aí se o pai tentou se suicidar, quer dizer que a mãe não está falando a verdade, ou seja, ele, para mim, me mostrou que ali ele passou a duvidar da mãe. Ele, de fato, estava começando a duvidar da mãe, né? E eu achei aquela acompanhante, gente, sensacional. Assim, a atriz foi ótima, o papel dela como uma assistente social, né, alguém que está trabalhando, ela fez tão bem o trabalho dela que eu acho que eu comparei até o trabalho de um analista do lado dele. É como se fosse um analista, porque quando ele fala, eu tô na dúvida, eu não sei, eu não tenho certeza, me fala, por favor, me fala. Ele fica bravo e diz, me diz o que você acha. E ela não diz o que ela acha, porque não é o papel dela, né? Dizer para ele o que ela acha da visão dele, que é o nosso papel de analista, a gente não diz o que a gente acha. Porque se a gente diz do nosso imaginário, com os nossos conteúdos, né? Sobre nós. Então, a gente não pode dizer, porque não é sobre ele, vai ser sobre nós. E aí ela devolve, não, peraí, vamos pensar, você precisa tomar uma decisão. E aí eu achei incrível esse diálogo, porque ele fala, então você está me dizendo que eu preciso fingir ter certeza quando eu não tenho certeza? Ela fala, não, eu falei para você tomar uma decisão, e isso é diferente, né? Então, assim, e o quanto, muitas vezes, na clínica, a gente tem que tomar decisões sem ter certeza, porque é isso que ela está dizendo para ele, você tem que tomar uma decisão mesmo não tendo certeza, porque a certeza a gente não vai ter, e nesse filme, talvez ele vai viver a vida inteira dele sem saber se a mãe matou ou não. Como a gente terminou o filme sem ter certeza, né? A gente está fazendo aqui, a Elisa fez uma aposta, eu também, pode ser que a mãe tenha matado. Na primeira vez eu achei que foi suicídio, na segunda eu achei que ela matou, ou seja, mostra que eu também estou na dúvida, né? Eu continuo na dúvida, que a primeira eu achei que foi suicídio, na segunda eu achei que ela matou, e na verdade não tem como saber, né? Mas a gente tem que tomar uma decisão, como o próprio julgamento fez, né? O próprio processo de julgamento fez, ele tomou uma decisão. Se foi, se não foi, não sabemos. Porque, no fim, quando se trata de julgamento, eu fiquei pensando na lógica de julgamento de tribunal. Não é sobre a verdade, não é sobre o que aconteceu, é sobre discurso, né? Porque se a gente volta na cena inicial,
é aquilo, teve algo que foi batido na cabeça dele, né? Mas depois que a gente entra no discurso, essas evidências começam a serem esquecidas no meio do discurso, né? E eu fico pensando, o que faz levar no julgamento? Se a gente tem evidência, por que leva ao julgamento? Eu não sei se é bem isso, mas por eu assistir muitas coisas assim de investigação, eu percebo que se vai a julgamento quando não é encontrado a arma do crime. Então, se você tem do crime ou da situação, né? Se você tem várias evidências, como tem, por exemplo, nesse caso, a gente tem evidência de que ele foi batido com violência, ele caiu, né? Tem os 3 pingos na madeira que indicariam que teria sido lá de cima que ele pingou, não lá de baixo. Mas por que eles não podem, com essas evidências, fechar o caso e dizer foi assassinato, né? E agora vamos achar o culpado e ela é a única que está lá, então é ela. Eles não podem, porque não tem a tal arma que provaria que ela bateu nele, né? E por não ter essa arma, então, a gente vai para julgamento, né? Com a arma, dá para tirar algumas outras evidências, né? Se tem DNA marcado, que tipo de objeto que é, de quem era, onde foi encontrado. Então, isso dá mais margem para conseguir chegar numa condenação, né? Mas, como não tem que ir para julgamento. E aí vira briga de discurso, que é o que a gente trabalha, né? A gente trabalha com o discurso. E aí eu fiz uma analogia meio doida, assim, para pensar como funcionam os significantes, né? Se a gente pensar que no nosso psiquismo, Lacan vai dizer que o nosso inconsciente é estruturado como linguagem, né? E tem os significantes. Se a gente pensar que a gente tem um significante mestre, aquele uno, traço unário, mas ele é faltante, ele não está na cena, a gente não tem mais acesso a ele. O que a gente tem é todos os outros que circulam ele, que circundam. E aí, se eu pensar nessa analogia com a investigação, a gente tem todas as evidências, mas a gente não tem a arma do crime. E não tendo a arma do crime, a gente tem que ir para o discurso, né? Que é o que acontece na análise. A gente não tem o significante. Isso está em falta. É a castração. Foi castrado esse um significante. A gente trabalha com o discurso, com os outros significantes, né? E aí a gente vai para a análise e vai falar deles e vai interpretar. Inclusive, isso é uma palavra que apareceu muito no filme. Durante o julgamento, eles falam muito isso é interpretação, porque é uma interpretação, né? Então, eu fiquei pensando, fiz essa comparação de, talvez, como funciona o nosso psiquismo quando algo falta, que seria aquilo que daria para a gente certas respostas, e a gente não tem. E, no fim, é a ausência de saber, né? Esse filme, a gente não tem como saber, ele não tem como saber, talvez só quem saiba é ela. Só quem saiba de fato seria ela, se ela matou ou se ela não matou, né? Mas a gente, né, estando na posição identificado ali com a visão dele, é uma disputa de narrativas, exato, né? A gente não tem um saber. E aí eu fiquei pensando, ele sendo cego, me veio o mito do Édipo rei. Depois que ele mata o pai, né, e vê que ele casou com a mãe se suicida, né? Ele vê a mãe enforcada, ele fura os olhos. E depois ele sai do reino e fala, vou virar andarilho, né? Ele se isola. E a partir dali, Édipo vira um sábio. Porque agora ele não vê mais, ele só escuta. E a partir da escuta, ele pode ver, de fato, pode olhar, né? Até por isso que a gente trabalha com o divã, né? A gente tira a visão para deixar só a escuta, né? Então, eu achei que esse filme, ele traz um pouco essa analogia para a gente, né? Dos discursos, e essa acompanhante, eu acho ela incrível, essa fala dela, porque ela fala, é decisão. A gente, quando recebe um analisante, não sei como vocês fazem, porque cada analista tem o seu estilo, mas eu trabalho, por exemplo, nas entrevistas preliminares. Quando a gente fala de entrevista preliminar, é para a gente poder entender mais ou menos do que se trata, que estrutura está chegando para a gente, né? E aí, a partir de algumas sessões, vai depender, né, de como vai acontecer, a gente toma uma decisão, opa, se trata de neurose, aqui então posso interpretar, né, posso fazer um corte, posso fazer uma escansão, né? Agora, se não for neurose, aí a gente estiver tratando a psicose, por exemplo, aí a gente tem que tomar a decisão, opa, é psicose, não vou interpretar, aqui eu vou trabalhar dessa forma, né, eu vou escutar dessa forma. Então, me veio muito isso como algo que tem que ser decidido,
né? Essa decisão que a gente não tem como ter certeza, porque a estrutura só se mostra de fato depois, né? A pré-culpe, a posteriori, ela só se confirma depois, né? Então, a gente toma a decisão sem ter certeza. Então, é como se a gente fosse mesmo ele, né? Toma uma decisão sem ter certeza. E se parar para pensar, talvez tenha sido mesmo a melhor decisão, porque se ele não tivesse, se ele decidisse por acreditar que foi a mãe que matou e fizesse um depoimento que incriminaria ela, ele ia estar órfão de pai e órfão de mãe, cego, né? Como que ele ia viver, né, depois disso? Talvez é melhor viver na dúvida, né? Como nós neuróticos vivemos na dúvida, né? Porque nós somos divididos. Então, talvez é melhor lidar com a divisão e ficar com a mãe, né? Então, de fato, teria sido uma decisão, se ele fizesse o contrário, né? Poderia ser mais trágico ainda. Ainda que ela tivesse matado, mas talvez ela tivesse matado, como até, acho que foi a Elisa que colocou, e se foi por acidente? Se foi numa briga e num acesso de raiva, não era bem isso que se queria, mas aconteceu. Porque ela sofre se sustentar a dúvida para sobreviver. É o que a gente faz, não é? É o que o neurótico tem que fazer. A gente tem que sustentar a dúvida, né? E eu fico pensando, assim, na segunda vez, o meu olhar apontou mais para ela, de fato. Na primeira, não. Na segunda, já fiquei mais prestando atenção no que ela ia dizer, né? Então, eu acabei focando muito meu olhar na escuta dela. O que ela falava, né? Porque eu falei, não é possível, quero poder descobrir, ter uma decisão nesse caso, porque eu fiquei na dúvida da outra vez. Eu achei mesmo que tinha elementos ali que podia ser o suicídio, porque o depoimento do Daniel é muito bom mesmo, de fato, o que o pai fala, você une as coisas e fala, poxa, pode ter sido mesmo um suicídio. Ele tentou se matar outras vezes, o cachorro confirmou, né? Passou mal, foi uma prova, embora eles não consideraram lá no depoimento, que não tem como, é que não tem como provar, né, o experimento dele, mas não quer dizer que seja inválido, né, pra gente que tá vendo aqui. E aí, o que o pai fala sobre o cachorro, né? Então, assim, e todo o sofrimento dele, a culpa, ele se sentindo covarde, aliás, ela falando que ele é um covarde, ele se sentindo, né, impotente, né, não conseguindo criar, não conseguindo ter prestígio. Ele se colocou também nisso, então também não conseguia sair, né? Então, assim, de fato, parece mesmo um suicídio, só que depois você vê que teve algo de uma agressão. E se foi um pouco os dois, né? A gente não considerou que pode ter tido uma briga, uma agressão, e ele caiu sem querer, né? Na hora ficou atordoado, né? E caiu, né? Ou se jogou na raiva, na tristeza. Também não estamos considerando que as duas coisas podem ser verdade, né? O que vocês acham? Elisa, o que você achou? Eu acho que, de alguma forma, ela levou a queda. Seja ela literal ou não. A queda foi para todo mundo, né? A queda foi para todo mundo. Eu fiquei pensando, porque não mostra muito ela sofrendo luto, né? Mas talvez aquele casamento, como casamento, também já tinha acabado, né? O quanto talvez se mostrou com uma morte, uma coisa que já tinha morrido antes, mas não pôde ser simbolizado, ele foi para o ato, né? Esse filme fala de puro ato, porque é ato na tentativa de suicídio, é ato na própria morte, né? Tem muito ato e talvez muito pouco simbolizado, né? Porque tudo vai para o ato. Mas parece que era um casamento que talvez já tivesse acabado. E ninguém, eles não puderam, vamos dizer assim, tirar os corpos
de cena da relação, né? Mas isso foi pago com o corpo. O que vocês acham? Eu acho Tentando que me também lembrar mais. teve o acidente ali com a criança também, né? Que influenciou muito no casamento. No fundo, ela parece que ele se culpava pelo acidente e ela o culpava também. Me parece também que a crise no relacionamento deles ali começou, aumentou, né, por causa desse acidente, que o tempo todo falava que você fez isso porque se sentia culpado, e ela também parece que jogava a culpa nele também, né, por aquele acidente. O culpava também. Exato, será que a primeira queda já não foi o acidente do menino, né? O quanto isso custou para o casal, embora eles já deviam ter, talvez, uma disputa fálica, mas não sabemos, na verdade, parece que veio depois, pelo que ela diz, né? Depois do acidente é que tudo desmorona, né? E tudo, talvez, por culpa. Parece que a culpa é o que mais causou toda essa destruição, né? Porque ele se sente muito culpado, né? Tem a culpa deles. Eu não sei se eu tive muita percepção de culpa nela, no acidente da criança. Eu acho que talvez tenha muita frustração, muita raiva, talvez, porque, pelo que eu entendi, ele tinha que ter buscado, mas ele estava escrevendo e ele não buscou. E aí, parece que a moça que ele chamou para buscar atrasou, e ele sofreu o acidente, né? Foi uma causalidade, foi infelizmente, foi um azar enorme, né? Também nada garantiria que não aconteceria, a gente não sabe, não é uma realidade que aconteceu, né? Mas olha como ele trava a escrita por conta da criança. Então, assim, tem tudo, né? A criatividade dele toda parece que foi travada ali quando o menino fica cego num dia que ele tinha que ter buscado. Mas ela não foi travada por isso, mas parece que tinha raiva, né? Talvez ela não demonstrasse tanto, porque ela também diz, eu consigo fluir em qualquer lugar, mas me deixou em aberto uma coisa. Por que ela não conseguiu fazer a entrevista com ele provocando? Ele estava provocando, ele estava com raiva ali, ele queria, estava caçando, né? Assim, ele colocou uma música que era misógina, inclusive, né? Lá no julgamento eles falam que é uma música, acho que do 50 Cent, era uma música versão instrumental, mas era uma música machista e misógina. Então ele estava fazendo uma provocação a ela com a entrevistadora, né? E ela fica com raiva, só que ela não demonstra isso tanto. Ela é mais contida mesmo, ela sabe lidar com as emoções dela, assim, ela sabe controlar as emoções dela. Acho que talvez por isso que eu achei que tinha um cheiro de perversão nesse sentido da cena, né? Mas não que ela seja. E aí, no final, o que é muito curioso também, que deixa a gente ainda mais confuso, eu acho, pelo menos eu fiquei, é que ela vai dormir no escritório dele, na última cena, né? Pelo que eu entendi, porque ela diz que ela dormia no quarto, ele dormia no escritório. E aí, a hora que ela entra para dormir na última cena, ela vai para um escritório. E aí ela deita num sofá meio cama, assim. E ela vê uma foto dos dois. Então, me parece que ela foi deitar na cama que ele dormia, assim, no escritório dele. O cachorro já vem correndo, né? Como se ele também já acostumasse a estar ali com ele, né? E ele não está, então ele foi ficar com ela. O olhinho do cachorro, quando ele vê também, isso me chama a atenção. Que o corpo tá no chão, né? Ele deita assim com o olhinho muito, parece triste, assim, parece, né? Tocado. Parece que o cachorrinho talvez tivesse também uma relação com ele, até porque ele ficava mais em casa, ficava mais com o filho, né? Mas me chamou a atenção isso, ela foi dormir no lugar que era dele, né? Então, assim, não podemos dizer que ela, se ela matou foi só por puro ódio ou raiva, porque me parece que tinha sentimento, e ela tenta defender ele em alguns momentos, defender a imagem dele, né? Só não sei se
se é porque, de fato, ela tem esse sentimento, ou se ela estava, como eu falei, em alguns momentos eu acho que era uma dissimulação. Mas ela tenta defender, né, a imagem dele, ela não quer, de fato, destruir. Ela não destrói, né, a imagem dele. Ele, depois que ele, do acidente, com o filho ali, que ele fica cego, ela começa com as traições também, né? Eu acho que também tem um caso ali dela não ver o marido mais como homem, né? Como um objeto desejante, de desejo sexual ali. A gente não sabe que o lugar que eles colocou é depressivo ou se ela ocupava por causa do problema ali com o filho, né? Mas ele, ou então por ele ter assumido o lugar dela, porque parece que ele assumiu assim o lugar da mulher, né? Aí a gente fica pensando, por que será que ela não desejava mais, né? Porque ele também sabia das traições. Sabia, por isso que eu até brinquei com a queda da monogamia, porque talvez por ela tivesse, ela optaria por uma vida mais livre sexualmente, né? Mas ele não. De fato, depois do menino é que eles começam a ter esses problemas mais conjugais, mas eu acho que um ponto psicanalítico mesmo é que tem uma disputa fálica que leva à morte de alguém, seja por suicídio, seja por assassinato, mas a questão fálica, para mim, me pareceu muito presente, né? Porque tem uma hora que ela tá falando pro advogado dela, né? Logo no começo ele tá perguntando para ensaiar o que ela vai dizer, o que se deve dizer, o que se não deve. Ele vai editando, né? O advogado tem esse papel, né? De pegar o discurso e falar, ó, fala isso aqui, não fala isso aqui, ó, tira isso, tira aquilo, o que é melhor para o caso. E ela começa a falar uma coisa que ela começa a se comparar com ele, ele já corta e fala, não se compara, não faz isso, né? Inclusive, escuta de advogado, de promotor, é muito afiada, né? Escuta de discurso, eles são muito aguçados nesse sentido, né? Todos, homens, mulheres, eles são muito aguçados. Por isso que eu acho que esse filme é muito interessante, porque você tem que escutar, e eles falam muito rápido. A primeira vez que eu assisti o filme, eu achei que o filme era lento. Na segunda, eu achei o filme rápido, né? Eu achei que, assim, o promotor, ele tem intervenções muito interessantes, muito agressivas, ele é muito agressivo, o promotor. Ao mesmo tempo, a resposta da defesa também é muito rápida e é muito aguçada, assim. Claro que também tem uma coisa que é do próprio, do filme, de uma narrativa, né? Você não vai ficar cortando... Geralmente, o julgamento não é de uma vez só, né? Você vai levando dias, aí para, e faz outro dia, você tem que ir pensando, né? E os advogados vão trabalhando o caso, então demora, né? E no filme vai direto ali, papo, um fala, outro responde, mas é muito interessante, né? Você vê como o discurso pode mudar, vira o prisma, joga um argumento aqui, outro ali, você fala, meu Deus, que interessante isso aqui, né? Essa escuta de discurso. Eu achei esse filme sensacional, porque ambos os lados têm um olhar para aquilo, que te convence de alguma forma, até a ponto da gente ficar tão bom os dois lados que a gente fica na dúvida, né? Porque o promotor acredita, é claro, que é ela quem matou, ponto, né? Mas não necessariamente, gente. Então, assim, é tão bom os dois lados, as duas escutas, os dois discursos, que a gente não consegue decidir de fato, né? E acho que pensando nessa posição dele, né, um menino de 11 anos, olha a idade, né, olha o momento que ele está, ele não sabia nada dos pais, então teve muita queda de fantasia. Quando ele via a briga, ele saía, ele não queria escutar, ele não queria ver, portanto, né, ele não queria escutar. E quando ele passa a escutar, as fantasias vão caindo, tem outra queda, é a queda de um pai que ele não tinha ideia que era deprimido, né, que era depressivo. Uma mãe que é muito fálica, né, e o quanto a questão do falo pode levar ao aniquilamento de alguém, né, o quanto a gente se esvazia por conta da disputa fálica, que é
por excelência da neurose e também da perversão, né? Acho que por isso que tem esse cheiro, mas não é só sobre perversão, claramente, né? A gente tem ali uma questão fálica, neurótica, onde os dois lados têm suas dores, né? Mas é pura disputa fálica, porque é isso. Ele escrevia, ele fluía, ele era muito sedutor. Eu acho que a sedução tem muito a ver com esse filme. Tem uma hora que ela está assistindo, ele dando aula. É outro homem, né? Um homem bonito, ele está com um olhar, né? Você assiste e fala, nossa, parece que eu quero ouvir essa pessoa falar, né? E aí a gente vai vendo no filme que ele vai perdendo isso, ele vai ficando deprimido, ele vai ficando aquele homem já esvaziado. Quando a gente vê no áudio, por exemplo, ele tá um homem esvaziado. E ela começa o filme, ela tá no auge, né? Ela acabou de lançar um livro, tem uma pessoa entrevistando ela, né? Então ela tá no auge fálico dela, ela também tem essa potência. E como que um casal lida com a potência do outro, né? Como que é, ainda mais quando se trata, talvez, da mesma área, né, de um trabalho que é de uma mesma área. Então, o quanto casais que trabalham juntos, né, atores, por exemplo, né, até mesmo psicanalistas, todas as áreas onde um casal trabalha junto, como que é a questão fálica de um casal, né, porque isso é do neurótico, lidar com o próprio falo. Imagina ter que lidar nessa relação, né. Então, acho que acho que é uma problemática para a gente pensar, né? Essa questão do falo. Porque ela compara, eles na briga é puro, você me roubou, mas você não quis, mas você tá indo, curtindo aí os autógrafos, eu tô aqui, né? Mas onde que o falo é sempre de quem, né? Sempre foi do homem. A mulher sempre esteve em casa, né? Então, acho que isso torna o filme mais interessante, na minha opinião, né? Porque ele inverte os papéis. E invertendo os papéis, a gente tem outros olhares para isso, né? E o quanto um homem não dá conta de ter que lidar com falo esvaziado. Não dá. A mulher dá mais conta desse lugar. Principalmente, talvez, quando fico pensando na maternidade de algumas mulheres, né? Algumas ficam muito fálicas, quando principalmente querem ser mães, né? Tem algo muito que preenche muito ser mãe, mas tem vezes que não, né? Tem vezes que é muito mais trabalho, é se anular, é não poder mais trabalhar, é não poder mais fazer o que fazia antes, né? E aí o corpo muda, o autoestima já não consegue, já não faz mais as coisas. Então, como é que uma mulher fica? Mas ela atravessa. Ele não atravessou. Não sei se vocês repararam, mas em francês, fantasia é fantasma, né? E eles falavam em francês em vários momentos. Aí ele falava, né, muitas vezes do fantasma. Né? A gente vai deixar isso aqui como um fantasma. O promotor, né? Ele falava algumas vezes. Isso foi me chamando a atenção, né? Ó, o fantasma. Né? Mas e aí? O que vocês concluiriam? Ficariam na dúvida? Tomariam uma decisão? Porque a minha proposta é uma brincadeira, né? O que vocês decidiriam? Eu acho que, claro que a dúvida a gente vai ficar, a gente não tem certeza. As duas coisas são possíveis. Oi? Como para julgar ali se ela seria inocente? Como uma brincadeira hipotética. O que você decidiria? O que vocês decidiriam? Aí ouvindo vocês falarem assim, eu vou particularmente dentro de mim, eu penso assim, porra, como eu sou feminista, eu só olhei para o lado dela, então eu daria inocência para ela. Então, aí eu fico pensando assim, a gente não pode, às vezes, tomar algum partido, às vezes, até assim, pelo sexo, né? Assim, homem ou mulher, eu tomei o partido totalmente dela. Assim, ela é mulher. Boa. Então, mas sabe que eu vou fazer um contraponto com você, no sentido de eu também sou super feminista. E a primeira vez eu também tive essa visão. Mas dessa segunda eu subverti um pouco.
porque aí é uma provocativa que eu faço, né? A gente é feminista, e eu sou também, eu vou estudar, eu estudo isso, a gente vive isso na pele também, mas também como analista, estou falando, não como cidadão no mundo, mas como analista, isso pode influenciar a nossa escuta em algo também. Não como cidadão na sociedade. Isso a gente vai lá e vamos ser feministas, nossos direitos, e contra a misoginia e tal. Mas o Mas é quanto... justamente isso que eu pensei. Porque a gente tem só a página em branco, né? A gente tem que escutar só. Mas a minha emoção levou a esse julgamento, a tomar partido dela, né? Sim, porque a justiça, ela tem que ser cega, né? Tanto que o símbolo da justiça é a balança e venda nos olhos. Porque se a gente olhar com os nossos olhos, a gente vai ver com a nossa visão de mundo, que pode ser feminista e todas as visões que a gente tem na nossa ideologia. Mas na justiça, a gente não pode ter essa visão. Por que uma mulher não poderia matar? Né? Mulheres são maravilhosas, a gente é maravilhosa, mas poderia uma mulher matar? Né? Então, como justiça, na posição da justiça, tem que ser cega, né? Tem que ouvir os dois lados e também tomar uma decisão. E aí, na nossa posição de analista, qual é a nossa posição de analista, né? A Elisa falou, sustento que foi ela de alguma forma, mas sigo não afirmando que foi de propósito. Porque justamente isso a gente não pode, de fato. Mesmo que, vamos dizer, que tivesse prova suficiente para dizer foi ela que matou. Foi ela, né? Tá tudo aqui. Mas ninguém nunca vai poder, nem a justiça, nem ninguém vai poder dizer o que passou na cabeça dela, qual é o sentimento dela, por que ela fez isso. O fato pode ser esse, fulano matou. Mas o porquê, qual o propósito, isso a gente nunca, não tem como saber, né? Nem ela pode ser que saiba, né? Nem o próprio assassino pode saber por que ele matou. Mas, nesse caso, a gente também não tem o fato, né? A gente tem que fazer uma aposta, uma decisão. Neuzane, pode falar. Quando você pergunta que posição tomaria, não sei como que é o funcionamento do grupo, mas eu sugeriria um adiamento desse julgamento para a gente assistir. A Elisa, é exatamente essa série, se você puder escrever, porque eu fiquei com medo aqui, gente, de verdade, de mexer aqui para escrever no chat. Eu falei, acho que eu vou me perder, porque está diferente a configuração. Mas é essa série, eu sugeriria que a gente assistisse essa série da Prime, que são 6 episódios, se não me engano, história ou cenas de um casamento, e a Guerra dos Roses, que é lá de 1900, acho que só eu aqui que sou da época do filme. Então, para a gente poder entender melhor até o que é o feminismo, né? Porque eu acho que não é uma questão assim de você ser ou não ser feminista. Deixa eu voltar um pouquinho. Eu acho que no momento, no Brasil, eu tenho medo de falar em qualquer grupo. No Instagram, então, por quê? Porque eu acho que são tantos guetos querendo ser donos da verdade que eu não sei o que fazer. Falo, gente, então, assim, se eu vou falar... Eu, por exemplo, não tenho linguagem acadêmica, não sou da academia. E o Instagram é tomado, pela maior parte, por pessoas da academia, né? E aí, eu acho que isso atrapalha muito o consenso comum, né? Porque a linguagem, falando em linguagem, né? Eu acho que a linguagem para nós, população, ela tem que ser uma linguagem menos técnica, né? E menos baseada em ideologias, porque tem questões que não são ideologia, né? E é tomado como se fosse. Então, você falar sou feminista, parece que você está dizendo tenho tal ideologia. Eu acho que ser feminista é uma condição necessária para a gente conseguir começar a pensar
no desastre que é o patriarcado para nós humanos, homens e mulheres, né? Até porque se é a mulher que toma conta, a maior parte das vezes, dos homens, e nós estamos vendo um retrocesso tão grande, quem são essas mulheres? Né? Que nível de perversidade não está tendo também nessa educação de filhos, principalmente dos homens? Ainda, exatamente por sermos a maior parte a que fica no cuidado de toda a educação, não só da casa, mas da educação no mundo do filho, e mais de ficar também quando tem um filho atípico, né? Que eu acho que tem esse ponto também, e na sua fala, Mariana, várias vezes você colocou. E aí, gente, a gente acaba culpabilizando a criança. Né? A criança é a culpada daquela situação e do desmoronamento do casal. E eu acho que acontece isso até hoje. As crianças são, ou elas são idolatradas, ou elas são responsabilizadas pelas vidas, principalmente dos romances dos adultos. Né? Então, a criança continua não existindo. E a gente tem que ter esse olhar para tudo isso. Então, o que eu ia sugerir? Da gente assistir esses filmes e termos mais um encontro, porque daí eu acho que a gente ia conseguir enriquecer mais tanto o aspecto sociológico, quanto psicológico, quanto de cidadã assistindo o filme. E o que eu vejo aqui? Não sei se... Excelente, Zélia. Eu acho que você colocou uma coisa que é o que se inscreve na criança quando ela fica como um pivô da culpa, né? De fato, ela não tem a culpa, mas o pai sentiu culpado porque ele não fez isso, ou uma mãe, por exemplo, numa maternidade que está em depressão, e o que se inscreve do sentimento dos pais. Eu estou dando duas situações, tanto do filme, quanto mulheres numa maternidade, também não é culpa dela. Assim como também não foi culpa dele, o que aconteceu com o filho, né? Não é culpa, foi uma fatalidade, né? E uma mãe, por exemplo, em depressão, é uma mãe que precisa de cuidado, é uma mulher, às vezes, recém-mãe, né? E que está em sofrimento. Mas isso se inscreve. E eu acho que colocar como cada um vai responder a isso. Como cada um pode se responsabilizar. E quando a gente trabalha com criança, a criança é sintoma dos pais. Como os pais respondem por isso, né? Então, de fato, a criança vira um pivô de culpa, isso pode ser colocado para ela, né? Escrito para ela que eu sou culpada, isso aconteceu por causa de mim, né? E eu acho que o que aconteceu nesse filme, talvez não tenha me dado a impressão de culpa nele, mas virou responsabilidade dele decidir, né? Porque é a partir da decisão dele, do que ele vai dizer, de que lado ele vai acreditar, que o júri seguiu. Então, o peso, se a gente vai pensar que foi errado a decisão ter vindo através dele. Assim, por um lado, ele escolheu ficar com a mãe, foi bom, né? Tudo bem, ele não ia ficar órfão de dois pais, né? Imagina uma criança atípica, uma criança que está já com uma deficiência visual, novinho, nem é adolescente ainda, já ficar sem os dois pais. Mas se parar para pensar como isso pode ser inscrito nele, o lugar onde ele decidiu o que ele tem que carregar, que é, ou eu incrimino minha mãe, ela vai presa, ou eu fico com a minha mãe, mas eu não faço justiça ao meu pai, se foi ela que matou, por exemplo, né? Se fosse o caso, se for o caso. Então, ele não fez justiça ao pai, né? Então, como isso que vai ser carregado por ele, assim como a dúvida, a ambiguidade do sentimento pode ser carregado. Então, a justiça, o júri colocou em cima de uma criança uma decisão para uma vida, né? Imagina, a Elisa falou, imagina isso para um filho, criança de 11 anos. Nisso, para mim, o júri é muito errado. Exato, né? Se a gente parar para pensar, como ele vai carregar o peso dessa decisão. E nem é o júri que é errado, né? Somos nós. Nós, adultos, fazemos isso o tempo todo. Né? Transfere a dúvida para o outro decidir, né? Não, e aí eu acho que seria legal a gente assistir exatamente para a gente pensar, inclusive, em prevenção, né? Porque a gente fala tanto da saúde mental e da prevenção, e a gente continua atolando as crianças de responsabilidades inenarráveis, né? E aí, o que vai ser dessa saúde mental depois?
Os casos de suicídio, de drogas, tal, eles não nascem do nada, né? Eles estão aí vindo de sistemas bastante complexos, que a gente costuma não debater. Então, é por isso que eu acho que a gente podia, talvez... Pode, suas sugestões foram excelentes. O do casal, esqueci o nome, mas é o do casamento, História de um Casamento, não é? A história, os cenas da história, não lembro. É alguma coisa assim, eu lembro, ele é muito bom esse filme, eu não assisti ainda, mas eu sei que ele estava no Oscar e tal. É muito bom, que a gente, se a gente quiser continuar discutindo, acho que a gente pode assistir, daqui 15 a gente volta para falar nisso, porque os outros, depois você escreve lá pra gente, aí a gente vê onde que tá, se a gente consegue acessar, mas o História de um Casamento, eu não sei se é esse o nome, mas eu lembro que era mais ou menos assim, é muito bom, tô querendo muito assistir, né? Ótimo, porque tem uma criança também, né? E tem quedas, né? Não tem a queda do corpo concreto ali, mas tem bastante quedas, e os embates, assim, são bem interessantes. Guerra dos Roses, gente, é maravilhoso, e ele está, se não me engano, na Prime também. E a Elisa, eu vou pedir para a gentileza, Elisa, de você escrever lá da série, porque eu não consigo nem pronunciar essa série. Mas All Her Faults, né? Isso. All Her Faults, acho que seria, eu não sei o nome em português, mas seria Toda a Sua Culpa, né? Mas sobre todo o peso, né? Todo o peso. Também quero assistir esse, já indicaram para a gente assistir aqui. A Neuzane tinha levantado a mão, você quer falar, Neuzane? Tá sem o... Aí, começou. Então, nossa, me despertou agora, eu quero assistir, vou assistir de novo. Me despertou muita coisa que vocês assim enxergaram e que eu fui recordando realmente que já faz algum tempo que eu assisti. Mas eu fiquei pensando aqui que ele, do meu ponto, assim, do meu lugar aqui, eu fico achando que ele passou a viver o processo do luto, né? Com a perda do filho, da visão do filho. Imagina, eu fico assim imaginando, né, o quanto que ele sofreu de ver esse filho cego e que talvez sentisse essa culpa, esse processo de luta. A gente nunca sabe como cada um vai viver, né? Pelo jeito, quer dizer, e como vocês disseram, foram várias quedas, né? A queda dele como homem, de entrar na crise da identidade também como homem, que ele assumiu o papel de materno, papel materno. É uma crise que, assim, de modo geral, os homens estão vivendo uma crise de identidade, né? E esse luto, como eu estava dizendo, a gente sabe também, cada um vive o luto de uma forma, né? O que esse homem foi levando até... Então, e aí eu fiquei aqui pensando, né, nessa discussão de vocês aí, eu já fui jurada. Como cidadã... Agora Nossa! Eu fiquei aqui pensando, mas eu achava muito pesado ser jurada, e eu era muito jovem na época, assim, eu sou da área da educação, né? Aposentei, então é muito chamado o pessoal da educação para servir de júri, porque é um servidor público, né? Então é muito comum professoras serem convocadas para o júri. E é muito pesado. Olha, imagine aquela situação. E outra questão que vocês colocaram é que o sofrimento virá, uma criança de 11 anos tomar uma decisão daquela, não tenha dúvida, né, de que isso... Mas, assim, eu estou curiosa agora para assistir novamente com esse olhar de todas as colocações de vocês, para eu enxergar quanta coisa eu não havia enxergado ali. Mas fantástico, e eu queria agradecer também, viu, Mariana? Muito bom, excelente. E aí é como a Zélia disse, indicou esses outros filmes, eu não conheço, mas eu vou tentar assistir. E eu acho que é de uma riqueza tão grande, né? Eu acho que o cinema ele traz situações tão reais e tão necessárias, né? Essa questão de inversão de papéis aí do homem e da mulher, que é o que está comum hoje, a gente fica vendo essa sociedade aí que é feminicídio um atrás do outro. Eu, particularmente, não é estudo, não é pesquisa, não é nada disso, mas eu vejo que é isso, é essa inversão de papéis que estão passando por ela, né? E que não dão conta de sustentar esse lugar. A mulher não consegue
sustentar o lugar de mulher, né, de mais feminilidade, e o homem não aceita também viver esse papel de feminilidade. Bom, é isso, eu não sei, talvez eu esteja um pouco... Eu acho que leva a gente a essa discussão, Nossa, né? Pode falar, Zé. não, é importante isso, né? Que aí entra na história lá das ideologias. Como é difícil para homens e mulheres aceitar lidar, né, com o cuidar, né? Porque a gente aprende que é um papel, tanto que a gente fala o tempo todo, né? Papel, inversão de papéis femininos, mas é papéis atribuídos, né? Eles não são femininos, eles são atribuídos. E a gente pega isso de uma maneira tal que aí sim as ideologias se apropriam para piorar ou melhorar a cabeça das pessoas. Aí vai da evolução de cada um. Mas eu acho, só um minutinho, Neuza. Eu acho que é uma proposta importante para a gente entrar com os filmes, e tem fora os brasileiros que tem. Eu tenho, acho que 2, que eu não me lembro agora, que são brasileiros, e que eu acho legal a gente começar também a trazer para a lista os nossos filmes, porque fala mais da nossa realidade mais próxima, digamos assim, né? Pode não ser de classe social, mas é próxima porque é a nossa realidade com quem a gente trabalha na maior parte do tempo. Então, eu acho importante. E para a gente ir afinando dentro da gente também, né? Que psicanalista que eu sou, né? No sentido assim, no que eu tenho coragem de abrir em mim para ouvir e o que ainda não dá. Eu acho que é legal nesse sentido. Zélia, só corrigindo, assim, corrigindo não, explicando um pouco. Quando eu falo inversão de papéis, eu digo no sentido de que isso era uma cultura e que hoje ela revira tudo isso, né? Essa inversão que eu digo, não que eu entenda que tem que ser a mulher papel tal, o homem tal, não é essa a questão. Eu estou dizendo inversão nesse sentido de que isso é uma reviravolta na cultura, é uma reviravolta. Total, mas eu Né? falei, Elza, O porque patriarcalismo é muito forte, muito forte. Mas eu falei porque eu acho que é um cuidado que a gente tem que ir também aprendendo a ter, um letramento, digamos assim, né? De como nós, profissionais, usamos essas palavras. Porque no senso comum é uma inversão mesmo, e para a maioria está errado. Não, eu fui infeliz, talvez essa colocação. Eu acho que a gente faz isso mesmo, é automático ainda. É o que está imputado na estrutura, né? Que é o que está imputado na linguagem. Acho que a gente hoje está podendo subverter isso, porque a gente está falando disso. Mas o quanto a gente não faz, não repete, porque foi passado na linguagem da cultura o que é o papel de cada um. Acho que essa coisa de a menina brinca com a boneca, o menino brinca com o carrinho, né? Tudo isso é uma forma de dizer qual é o papel. E também não só o que se brinca, mas o como vê a mãe, como vê o pai fazendo, né? E aí eu fiquei pensando nessa ideia de queda e de nome, que acho que foi quem que trouxe? Vocês trouxeram essa ideia de, acho que a Ana Lúcia falou do nome, Anatomia de uma Queda, e se a gente pensar que assim, na época do Lacan, ele dizia que a queda era da função paterna. Hoje a gente já tem a Julieta Jerusalinski, que diz a queda, na verdade, é na função materna. Então, fazendo um link com o que você estava falando, Zélia, sobre o quanto o cuidado é difícil, olha o quanto o cuidado é difícil. Ele era quem fazia mais o cuidado, e ele caiu, se jogou, morreu, foi assassinado. Né? Se ele ocupa o lugar de uma mulher, ele foi assassinado. Né? Ou seja, ele, enquanto corpo de homem, ocupando uma função que geralmente é de uma mulher, e pode ter sido assassinado. Ou morrido, ainda assim é um corpo que perde vitalidade, né? E ela fala da queda da função materna, né? E aí eu fiquei pensando, a anatomia de uma queda, é a queda de um corpo, a queda, que corpos são esses que estão caindo, né? O que a gente está medindo na anatomia, o que a gente está olhando, então, achei interessante, que isso são, de fato, várias quedas, e uma outra coisa que também me fez pensar, que eu achei que foi. Eu acho que essa diretora, os roteiristas, eles leram Lacan, até porque o filme é francês, né? Que eu acho que tem uma questão do tempo lógico nessa história.
né? Aí depois, Neuza, se você for assistir, quem for assistir de novo, ou lembrar, mas eu acho que eles brincam com a ideia do instante de ver, o tempo de compreender e o tempo de decidir. Porque o filme inteiro a gente está no instante de ver. A gente está no julgamento, está falando isso, está falando aquilo, né? Teve o acontecimento e teve o que se fala do acontecimento. É o instante de ver, que é quase o filme inteiro. Quando chega no final de semana, que é o final de semana que o menino começa a pensar sobre a decisão, é o tempo de compreender. Ele passa um final de semana, é para o julgamento para pensar, né? E aí ele pensa sobre isso, ele tenta compreender tudo que ele viu. Ele pensa em tudo que ele viu, né? Ele faz teste, né? E aí é o tempo de compreender, e aí ele tem que decidir, porque chega uma hora que a gente tem que chegar no terceiro tempo, a gente tem que é o tempo de sair, é o tempo de decidir, né? Que é o, não sei se vocês conhecem, se todo mundo conhece, essa analogia que ele faz, o Lacan faz aquela alegoria dos 3 prisioneiros, né? Que vem da ideia do tempo lógico. Então, 3 prisioneiros são colocados, eles recebem o direito de poderem sair da prisão desde que eles resolvam um enigma. E aí eles dizem assim, olha, vocês têm que resolver o enigma. Existem 3, vocês vão ser colocado um símbolo atrás de vocês, uma cor, e aí a gente tem 3 cores brancas e 2 pretas, só que eles são só 3 prisioneiros. E aí é colocado nas costas branco, todos eles são brancos. Então eles têm que conseguir pensar sobre que cor é a deles. Esse é o enigma. Para ele sair, ele tem que dizer qual cor é a dele. Só que para ele dizer qual cor é a dele, ele tem que olhar para o outro. Não só olhar para o outro, como ele tem que pensar como o outro está pensando. Porque tem toda uma ideia de, se ele for preto, então significa que aqueles que eu estou vendo, que são 2 brancos, ele está vendo 2 brancos. O que é branco, que ele está vendo que é branco, se ele for preto, então ele deveria chegar à conclusão de que tem um branco e um preto, e, portanto, ele é branco. Se o outro não fez, por causa que tem a ver com o tempo, né? Como os 3 ficam no mesmo tempo pensando, significa que, opa, peraí, então ninguém é preto. Todos somos brancos, porque ninguém saiu a tempo. Se tivesse saído um deles rápido demais, significaria que ele era preto. Mas como ele também não era, significa que está todo mundo na dúvida. Tem toda essa lógica. Então, eles chegam à conclusão juntos de que se eles estão aquele tempo todo pensando é porque os 3 são brancos. E aí, eles vão juntos dar a resposta, de fato, os 3 são brancos. Então, tem a ideia do tempo, que a gente só decide depois de um tempo. A gente vê o que está no outro, pensa sobre o que a gente acha que é o nosso, e o que ele está pensando sobre o que é o nosso. O que ele está vendo na gente, né? Então, assim, ele também não sabe qual é o dele. Eu não sei qual é o meu, mas eu sei qual é o dele e ele sabe qual é o meu. E o terceiro, que são 3, né? Então, tem todo um jogo de, se eu fosse preto, né, eu sei que 2 são brancos. Então, tem uma lógica de o que eles estão pensando. Né? Então, a gente sai de nós só para pensar o que o outro pensa, né, que vai falar de demanda também. Então, tem todo um instante de ver, tempo de compreender para decidir. E eu acho que esse filme, ele faz isso de forma tão sutil, mas tão elegante, na minha visão, porque é isso, a gente vê o julgamento, a gente vê, fala isso, fala aquilo, fala isso, fala aquilo, e a gente pensa, peraí, né, e aí o menino pensa, opa, como que eu vou decidir? Aí ele faz um teste, né, ele tá tentando compreender, e aí ele tem que tomar uma decisão, né. Deixa eu ver o que vocês falaram, né, Lucy disse, sim, o menino faz a analogia da fala do pai sobre o cachorro, ele chega à conclusão que o pai falava dele mesmo. Exato, interpretou, né? O menino vende a ideia, sua vivência e conclusão. Isso foi forte, convenceu o júri, uma criança falando. De fato, eu acho que a visão dele, porque ele era a terceira pessoa, pensar que inclusive eles são em 3, o pai, a mãe e ele. A visão dele tinha um peso, porque até então a gente só tem a acusada, que poderia ter matado, e o morto. Ele é o terceiro. Né? Ele é o terceiro que vem no desempate, né? Gente, muito obrigada por hoje, foi muito bom. Vamos assistir um outro filme, coloca lá, a gente assiste, continua a nossa conversa aqui, que é muito pertinente. Só para colocar uma coisa, que eu fiz algumas comparações com o julgamento, mas são só analogias, tá? A posição do analista não é a posição do júri, é bem diferente, a gente não julga, inclusive, né? Mas acho que eu só coloquei ali para colocar essa problemática até de como a gente escuta como analista e como a gente pode ser como cidadão, que é diferente de estar no setting, né?
a gente pode ser feminista e lutar pelos direitos, mas na análise, que aí eu fiz essa comparação com o julgamento, mas é que é um lugar que a escuta é de outro lugar, não é do discurso, não é julgar o discurso, né? É ver o lugar do sujeito, né? Como ele se posiciona diante do próprio sintoma. Então, é muito menos sobre qualquer ideologia, sobre qualquer coisa. Mas só para colocar aqui, para não parecer que eu comparei o analista com a posição do júri, né? Mas acho que vocês entenderam. Gente, obrigada. Coloquem lá os nomes dos filmes. Vamos assistir, vamos continuar esse papo, vamos continuar essa conversa, que ela é muito boa, muito pertinente, né? É isso. Talvez eu indique. Oi, desculpe, eu indique está fora da proposta, mas é só para a gente deixar para frente. Não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir. Sinta minha voz, alguma coisa assim? Não conheço, mas já achei o título interessante. Fantástico, acho que é a história de pais surdos. E tem também um pouco da relação mãe e filha. Então, vale a pena a gente colocar nessa lista aí. Eu vou colocar o link lá depois. Coloca lá, vamos fazer uma planilhinha de lista de filmes. Ok. Tchau, tchau. Muito bom. Muito obrigada. Então, bom feriado para vocês amanhã, gente. Tchau, tchau.